A paz do Senhor, linda, preciosa e amada Igreja de Jesus. Amém. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Toma seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está triste com Jesus, diga amém. É ruim, hein? É impossível se entristecer com o Senhor. Muitas vezes, somos guiados por caminhos que não conhecemos e até achamos que Jesus não está lá. Mas eu tenho uma boa notícia. Ele é o Emmanuel, Deus presente, o Deus conosco. E Ele está conosco todos os dias, em todos os nossos caminhos. Perceba você ou não, perceba eu ou não. Um dos textos que eu meditei, foi um grande consolo na minha vida. Estaria no livro de Jó, capítulo 33, quando na conversa de Jó, Deus dá uma resposta. Que bom, meu filho preto está aí, fica em pé, Gili. Olha aí. Quando Deus, conversando com Jó, é feita uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: por que o homem contende com Deus? Por que o homem discute com Deus? Jó 33, a partir do verso 13. Por que o homem discute com Deus dizendo que Deus não fala? Olha que coisa interessante. Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta para você? Por que Deus não fala comigo? Né? Por que Deus fala com fulano, Deus fala com Beltrano? Parece que Deus faz acepção de pessoas. E durante muito tempo esse texto de Jó 33, 13 me acompanhou, porque eram perguntas que calavam dentro de mim. Por que o homem discute com Deus, conversa com Deus, afirma que Deus não fala? Versículo 14, ele vai assim: ora Deus fala, seja de um modo ou seja de outro. O problema é que o homem não sabe ouvir. Interessante que o texto de Jó, ele vai explicar que o problema não está na comunicação do céu com a terra, mas da terra com o céu. O problema não está em Deus trazer uma voz à terra. O problema está em nós estamos sensíveis a essa voz, ao ponto de perceber essa voz na nossa vida. Então, muitas vezes, a nossa incapacidade de ouvir a Deus não tem nada a ver com Deus. Tem a ver conosco. O próprio profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz assim, porque os nossos pecados, esses sim, fazem separação entre nós e o nosso Deus. De maneira que o Deus não pode nos ouvir. Embora o texto está dizendo assim, Deus ouve, mas nós não ouvimos a resposta. O tal do teto de bronze, né? Que a gente costuma falar, tem um teto de bronze. Ouça bem, esse teto de bronze não impede das suas orações subir, impede da resposta descer. Aí você não entendeu, vou repetir. O teto de bronze, não é que Deus criou um teto para não falar conosco. O teto de bronze é que as nossas ações e decisões criaram um limite para que a gente possa ouvir a resposta de Deus. Então, eu creio que em alguns momentos Deus precisa romper esse teto de bronze. Deus precisa romper essa incapacidade de ouvir a Deus, porque está escrito, ora, Deus fala, seja de um modo ou seja de outro. Nós é que não percebemos a forma como Deus está falando. Eu creio que esse ano, de uma maneira toda especial, desde o início do ano, quando nós temos trabalhado um pouquinho, bradado nesse lugar a respeito de recomeços, é Deus falando, é Deus rompendo um teto de paralisia que havia sobre a vida de muita gente. Sabe, é Deus rompendo um teto que estava estabelecido, que não permitia a gente avançar. Eu quero dizer para você uma coisa, eu creio que esse ano tem um teto sendo rompido, tem algo sendo rompido no mundo espiritual. Agora, tem uma boa notícia. Alguns caminhos para que esse teto seja rompido não vão te agradar. Porque a gente entra num determinado lugar, onde estar debaixo desse teto, estar debaixo desse lugar, parece segurança. Mas, quer dizer, longe da vontade de Deus, nenhum conforto é suficiente. Perto da vontade de Deus, toda dificuldade, ela se torna amena, porque Deus está conosco em todos os momentos. Eu creio que esse ano, de uma maneira especial, isso que nós temos bradado nesse altar, é isso que os pastores têm feito aqui, é dizer para você que Deus continua falando. Fala comigo, Deus fala. De novo, Deus fala. Mais uma vez, fala comigo, Deus fala. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Lá atrás tem alguém me ouvindo? Faz assim com a mão. Então repete comigo, Deus fala.
Fala, de um modo ou de outro. O problema é que eu preciso aprender a ouvir. Né? Pastor Luciano Subirá tem um livro ali atrás, sabe, Voz de Muitas Águas, tá? Que ele vai ilustrar bastante a respeito dessa questão do contato, do relacionamento com Deus. Me lembro, uns anos atrás, esse livro não está na nossa livraria, eu fui muito impactado por um livro do Jack Deere, sabe, fala surpreendido pela voz de Deus. Querido, pensa num best-seller, sabe, surpreendido pela voz de Deus. Como é que Deus nos surpreende? Como é que Deus consegue nos ativar através da sua voz? E eu me acordo que era um tempo onde eu precisava de algumas definições na minha vida. Eu havia construído a minha vida em cima de um propósito, e lá pelo meio da trajetória, sabe, a gente vai desviando a trajetória, né? A impressão que eu tenho é que o GPS foi inspirado um pouco nisso. Você está indo para um determinado lugar e você erra a entrada, né? O que o GPS fala? Recalculando a rota. Então, eu quero dizer para você nessa manhã que esse é o tema da nossa mensagem hoje. Sabe, se prepare para recalcular sua rota. alinha a sua trajetória para que Deus possa alinhar o seu propósito. Repita comigo. Alinhe a sua trajetória para que Deus possa alinhar a sua rota, o seu propósito. Algumas vezes, querido, na nossa vida, algumas decisões, algumas coisas nos levam a pegar atalhos, nos levam a tomar caminhos que não necessariamente são os caminhos que foram projetados por Deus. E, por favor, como sempre, jamais veio aqui desse altar uma palavra de condenação. Já disse para vocês que o ministério da acusação já tem um dono, já tem um mestre. Tá? Então, aqui desse altar você não vai ter acusação, mas você vai ter orientações pelas quais você pode discernir algumas coisas. Então, nesse nosso objetivo, não tem de forma alguma nenhum propósito de trazer acusações. Nós não queremos saber por quê. Quero dizer, nós não nos interessa saber por que se desviou a rota. Sabe, isso passou, está lá atrás. O nosso objetivo é que você hoje, entendendo a voz de Deus, sabe, acerte a sua trajetória. Acertando o seu caminho, acertando a sua rota, acertando a sua trajetória. Porque se você não acertar essa trajetória, você vai continuar andando errado. E vou falar, eu já fiz isso. Eu tinha certeza, eu me lembro disso. Né? Eu sei que eu vou ouvir muito depois, mas eu vou contar. Né? Eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. Me lembro, há uns anos atrás, nós morávamos no Rio e eu congregava em Curitiba. Nós estávamos começando o nosso ministério em Curitiba, mas não tínhamos mudado ainda. Então, de tempo em tempo, a gente ia para lá. Até que depois eu mudei para Curitiba mesmo, e estava em Curitiba, e eu fui fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, levei toda a família. Peguei a família toda, fui para o Rio de Janeiro, passamos alguns dias, e eu fiz um acordo. Eu falei, a gente volta a tempo dos ensaios, né? A Cambridge era do King's Kid, Ministério de Dança, minha filha, essa que cantou aqui, né? Ela era do King's Kid, Ministério de Dança, começando no Ministério de Louvor. E ela assim, pai, eu tenho que voltar para o ensaio. Eu falei, fica tranquilo que vai dar tempo. Nós fizemos um cálculo, eu saí em um determinado horário, que pela trajetória eu chegaria em Curitiba, saindo do Rio de Janeiro, eu chegaria em Curitiba no tempo certo, na hora certa. E assim foi feito. Lá estamos nós andando, passamos aqui para São Paulo, comemos no McDonald's, ali no Taboão da Serra, e hashtag partiu, vamos embora. Então, vamos embora, segue adiante. Daqui a pouco, paramos no Petropem. Não sei quantos conhecem Petropem, é um grau da vida, né? Que fica no meio do caminho entre São Paulo e Curitiba. E naquela época a pista estava em construção, a mão dupla. E eu parei rapidinho, e aquele, pai, vai dar tempo. Eu falei, filha, olha o horário, vai dar tempo. Daqui lá são 2h30, fica tranquila, vai dar tempo. E começou a chover muito, estava meio de noite já, chovendo muito. Aí entramos no carro, a menina não estava com um pouco de dor de cabeça, a menina foi para trás, a Kemi ficou na frente. Sentou comigo, falei, filha, vamos contar caminhão, para passar rápido, né? Faz 5 filhos, conta caminhão, quantos caminhão tem? Né? E começamos a contar. Depois de determinado momento, a Kemi falou assim, pai, eu acho que nós estamos para o lugar errado. Eu falei, que isso, filha, está doida? Ela falou, pai, eu vi uma placa ali. Eu falei, não, filha, foi vir para Curitiba. E saí lá do Petropem, lá de Registro, e estou andando. Quando tinha 1h40, que eu olho uma placa, bem-vindo à cidade de São Paulo.
Querida, eu peguei a pista errada. E eu voltei 1h40 dirigindo pelo mesmo caminho que eu fui. E a minha filha, pai, está errado. Eu falei, não está. Pai, a placa é da São Paulo. Eu falei, não está. Eu falei, filha, não, filha, eu sou motorista aqui, eu sei dirigir. Você é uma criança, você não está vendo nada. E quando eu vi lá, Taboão da Serra, São Paulo, querido, eu cheguei à seguinte conclusão. Está certo que eu sou teimoso, mas crente é teimoso demais. Deus está dizendo assim, não vai por aqui, não vou. Ó, lá, está escrito assim, inferno, inferno, inferno. Não é céu, é céu, inferno, 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 é céu. Sabe? Graças a Deus deu tempo de voltar. Sabe, queridos, às vezes a gente sai da rota da gente e não faz por maldade. A gente sai da trajetória que nos levaria àquele destino, àquele determinado lugar. E não havia dolo, não havia maldade, eu não estava ganhando nada com isso. Pelo contrário, eu tive que dirigir praticamente 1h30, mais 1h30, quase 3 horas sem necessidade. Eu desperdicei um tempo, eu desperdicei a minha saúde, eu desperdicei dinheiro. Sabe por quê? Porque eu não dei ouvido à voz de alguém dizendo, você está indo para o lugar errado. E nessa manhã, em nome de Jesus, o meu coração, o anelo do meu coração, é dizer para você, será que você está na rota certa? Será que as decisões que você está tomou, está te levando para o destino pelo qual Deus te constituiu? Se está, glória a Deus, permaneça atento. Se não está, nessa manhã, é hora de acertar a trajetória, para não desperdiçar o propósito. Eu quero usar hoje como exemplo um personagem que me inspira muito. Possivelmente eu vou pregar a primeira parte da mensagem hoje pela manhã e a segunda parte dessa mensagem hoje à noite. Eu voltei de viagem com vontade de pregar. E eu vou começar, e as duas mensagens, se Deus permitir, será baseado na vida de Jacó. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 28. Livro do Gênesis, capítulo de número 28. A partir do verso 13 até o verso 15, nós vamos ler na nova versão transformadora. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pelo telão. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, Deus do seu avô Abraão, Deus do seu pai Isaque. A terra a qual você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e aos seus descendentes. Vamos até o versículo 15. Versículo 14. Seus descendentes serão tão numerosos quanto a terra, eles espalhados por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e também a sua descendência. Versículo 15. Além disso, eu estarei com você e te protegerei, aonde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a esta terra. Fala comigo, trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado. Eu gosto disso. Não te deixarei enquanto não tiver terminado do que lhe dar tudo que te prometi. Eu tenho uma palavra para te dizer. Deus gruda no teu pé até você se render e receber tudo que Ele tem para você. Eu vou repetir. Deus está dizendo, eu não te deixarei até que Ele tenha cumprido, até que Ele tenha terminado tudo que Ele prometeu a seu respeito. Pai, nessa manhã, que seja uma manhã de acerto, de percurso, de roteiro. Pai, que nenhum dos seus planos sejam frustrados em nós. Que nós, ó Deus, possamos entender hoje as decisões que precisamos tomar para, ó Deus, vivermos a plenitude desta verdade. Há uma promessa sobre a nossa vida, há uma promessa sobre a vida dos meus irmãos. E eu, Pai, em nome de Jesus, eu libero que nesta manhã toda a trajetória errada, todo atalho tomado, Pai, seja trazido à luz e que haja humildade para reconhecer o nosso desvio
e que nós possamos entrar nessa tua trajetória em nome de Jesus. A palavra pecado, ela é muito mal, ela é muito mal, ou seja, não é que seja mal usada, ela é usada de maneira que parece que, não sei quanto a você, né? Desde pequeno, quando falava pecado, eu dizia assim, não, eu não sou pecador, porque eu não fumava, eu não bebia, eu não me prostituía, eu não roubava, então não matei ninguém. Então eu achava que o fato de não cometer um crime muito grande, um delito, um pecado capital, né? O fato de não estar nessa lama do pecado que você consegue detectar, bandido, sem vergonha, traidor, sabe? O fato de não estar nesse bojo, nesse contexto de pessoas, sabe? Eu não era pecador. Quando Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, ele não quis dizer que todos nós vamos nos prostituir, roubar. Ele quis dizer, de alguma forma, algo em nós, alguma coisa que nós fizemos, nos levou a pecar. A palavra pecado é a palavra amartia, que significa errar a direção, errar o alvo. Repita comigo, amartia, errar o alvo, errar a direção. Então, toda e qualquer decisão que você toma, que te tira da direção pela qual Deus te estabeleceu, isso é um pecado. Eu vou repetir. Toda decisão que te desvia da trajetória pela qual Deus te levou, isso é pecado. Toda decisão e toda ação que nós tomamos, que nos leva a entrar num lugar que não foi aquele trajeto que Deus preparou para nós, isso é pecado. E é nesse campo que Paulo diz que todos somos pecadores. Ele diz, em outras palavras, todos nós, e eu tenho uma boa notícia, sabe que até eu peco. Você acredita nisso? Eu tenho outra boa notícia. Tu também peca. Então para de ficar olhando para o meu erro. Porque o meu erro, Deus tem me confrontado com ele. E nessa manhã, pare para olhar para o seu pecado. O que é que te desviou daquilo que Deus chamou para fazer? Por que você não está vivendo aquilo que Deus chamou para viver? Quando você se estabelece, eu queria ver algumas verdades a respeito da vida de Jacó. Eu até escrevi aqui na minha introdução, com certeza, uma das grandes lições de Deus, né, no livro e na história de Jacó, uma das grandes lições de Deus na vida de Jacó, é ver a iniciativa de Deus de trazê-lo de volta ao propósito da sua existência. Uma das coisas mais lindas em Deus é que Deus não desiste de você. Sabe, você toma um atalho, ele vai te botar no conceito, você toma um atalho, eu tenho uma boa notícia, ele não desistiu de você, ele não vai desistir de você. Não importa quantas vezes você erra a trajetória, quantas vezes você vai ser alvo da sua misericórdia, porque a misericórdia dele é se compadecer da miséria de uma pessoa, daquilo que a pessoa fez que não devia fazer. Em outras palavras, nós somos alvo da misericórdia. E eu tenho uma boa notícia, quando você acordou hoje pela manhã, uma porção de misericórdia foi liberada sobre a sua vida. A Bíblia diz que a cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Ou seja, ainda que a gente cometa muitos desvios, muitos erros, muitos pecados, a misericórdia dele é maior do que o juízo dele. A misericórdia prevalece sobre o juízo. Então, nós somos alvo dessa misericórdia. Mas, pastor, se é assim, qual é o problema? Dois, pelo menos. Dois. Problema número 1. Quanto mais você desviar, mais longe você fica de chegar. Mais tempo você gasta para chegar onde você quer. Sabe? Então, quem é prejudicado quando está desviando? É tu. Tu é uma tendência. Primeira realidade é que ao se desviar da trajetória de Deus para a sua vida, você é o maior prejudicado em tudo isso. Quanto mais você desviar, quanto mais você pega, nós estávamos agora viajando com um casal, né? E o marido falou assim, olha, nós vamos viajar, vamos a tal cidade, era um casal de pastores, vamos a tal cidade, mas é o seguinte, se a Karina dissesse assim, olha, eu conheço um atalho, não entra. Porque o atalho dela leva 1h30. Né? Então, cuidado com os atalhos que a gente tem. Cuidado que esses atalhos, eles só vão prolongar a nossa trajetória. Vão prolongar aquilo que Deus tem que fazer para a nossa vida. Segunda verdade, que eu quero que você entenda. É que quando nós cometemos erros,
não só nós vamos gastar mais tempo que devia, mas nós vamos pagar um preço que não precisava. Acho que você não entendeu. Ou entendeu demais, ou começou a mexer com você e você não entendeu ainda. O problema de você se desviar, primeiro, que você vai levar mais tempo para chegar. Segundo, é porque vai ficar caro para você. Vai ficar caro. Você até volta. Você até volta. Mas essa volta, ela tem um custo, e às vezes um custo muito alto. Então, sabe, nunca é tarde para voltar. Deus nunca nos deixa sozinho. E Deus entrou na estrutura de Jacó. A primeira verdade sobre a vida de Jacó e o seu recomeço, o acerto da trajetória. Primeira verdade, Jacó era escolhido por Deus para dar sequência à promessa que Deus fizera ao seu povo, através de Abraão. Se você for até Gênesis capítulo 25, versículo 19, em diante, Gênesis 25, 19 em diante, assim, este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Vamos lá, segue adiante. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, tinha filha de Betuel, Arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou ao Senhor. Consultou a quem? Ao Senhor, né? Então ela falou com Deus, tá? Consultou ao Senhor a este respeito. E disse, por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. Agora olha a resposta de Deus. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Repita comigo, desde o começo. Elas serão rivais. Você vai começar a entender algumas coisas que as pessoas, elas invertem na hora de pregar. Tá? Elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Continua, até o 26. Quando chegou a hora de dar à luz a Rebeca, descobriu que, de fato, eram gêmeos. Não tinha ultrassonografia naquela época, tá, gente? Olha lá, 25. 25 a 26, olha lá. O primeiro, ao nascer, era ruivo, coberto de pelos, por isso chamava-se Esaú. E depois nasceu outro gêmeo, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Então, deixa eu colocar para você. Por que eu fiz questão de ler o texto, em vez de só citá-lo? Para você entender que eu não estou inventando moda. Na verdade, antes de Jacó nascer, eu vou repetir, antes de Jacó nascer, ele já era o sucessor da herança. Antes de Jacó nascer, ele já era o escolhido. Por favor, guarda o que eu quero dizer para você. Não me perca, não se desliga, não. Antes de Jacó nascer, ele já era o herdeiro da bênção. Mas pastor, por que Deus faz essas coisas? Não sei. Já disse milhares de vezes, eu não sei porque Deus gosta de complicar aquilo que é fácil. Jacó não podia ter nascido primeiro, estava resolvido. Agora, eu não sou Deus. Ele tem os caminhos dele. E quem sou eu para discutir com Deus? Já apanhei muito discutindo com Deus. Sabe? Quando nascem os dois, Deus diz assim, vai nascer um mais velho. E você deve conhecer a história. O mais velho, naturalmente, segundo a cultura, era o herdeiro da unção. Só que Deus falou assim, nesse caso não será assim. Nesse caso, o mais velho vai servir ao mais moço. A promessa que deveria estar sobre o mais velho, agora vai ficar sobre o mais moço. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, é que Deus havia escolhido Jacó antes dele nascer. Havia uma promessa que ia acontecer antes dele nascer, e eu tenho uma boa notícia, sabe? Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é para se arrepender. Então, eu quero dizer para você o seguinte, primeira coisa que eu quero que você entenda, Jacó não precisava ter feito nada, a não ser seguir a rota de Deus, para viver aquilo que Deus nasceu para ele viver. Agora, qual o problema? Aí vamos ao segundo ponto. Segundo ponto e fala muito comigo, Deus não precisa do jeitinho do homem.
para cumprir aquilo que ele mesmo disse que faria. Eu vou repetir. Se Deus tem uma promessa para você, não força a barra. Não arruma atalho. Não arruma caminho. Não tenta dar jeitinho. Segue o fluxo da trajetória que ele traçou. Sabe qual é o problema, queridos? É que eu fico imaginando, né? Jacó dentro dele. Isso nunca vai acontecer comigo. O primogênito é meu irmão. A promessa é sobre meu irmão. Então, se Deus colocou meu irmão primeiro, por que não eu? E fica imaginando a cabeça, né? Agora eu estou elucubrando, né? Fica imaginando a cabeça de um rapaz que entende ter um chamado, mas não consegue ver vias, não consegue ver trajetos, não consegue ver possibilidades. Olha, eu tenho para você, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas eu vou te dar um conselho. Sabe? Não saia da rota, ainda que leve muito tempo. Porque se você tentar dar um jeitinho para antecipar a rota, vai dar ruim. Tu vai quebrar. Deus não precisa do meu jeito, do seu jeito. Deus não precisa da sua ajudinha. Deus só precisa da sua obediência. Deus não precisa que você faça aquilo que Ele não te pediu para fazer. Deus não precisa que você dê jeito. Interessante, versículo 29 a 34, né? Aí de Gênesis 25, 29 a 34, ele vai falar sobre isso. Olha só, Gênesis 29, 30 aí em diante. Enquanto ele coloca lá, eu vou contar a história, tá? Você vai vendo lá. O que aconteceu? Certo dia está lá Jacó, fazendo o seu guisadozinho. Aí seu irmão chega cansado de viagem, né? Quando ele chega cansado de viagem, ele fala assim, rapaz, eu estou com fome, vou morrer. Dá um trem desse para mim aí. Aí Jacó falou, opa, achei um atalho. Fala comigo, achei um atalho. De quem era a promessa? De Esaú ou de Jacó? Ele precisava de atalho? Mas ele quis um atalho. Achei um atalho. Achei um atalho para ser abençoado. Achei um atalho para desfrutar da bênção. Achei um atalho para entrar no meu chamado. Achei um atalho. Cuidado com as boas ideias e os atalhos que se apresentam para antecipar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Algumas vezes, Deus está segurando de propósito, porque se Ele botar você antes nesse projeto, você não está preparado para viver nele. Aí Deus vai te segurando. Deus vai te segurando. Só que você não aguenta ficar esperando. Você não aguenta ficar esperando. Daqui a pouquinho, oportunidade. Vem um cara e diz assim, rapaz, eu estou com fome. Jacó tem uma grande ideia, diz assim, rapaz, é o seguinte, não vou dar comida para você não. Não, mas eu quero. Então, me dá a promessa, me dá a primogenitura, me dá a primogenitura. Esaú, que era efêmero, que era vulgar, eu falei, que me adianta morrer com fome? Então, prefiro ficar alimentado, sabe? Mesmo que não viva a promessa. Sabe, tem muita gente querendo alimentar-se, desfrutar. Quando eu digo alimentar, é satisfazer alguma coisa dentro de si. Tem muita gente que, para satisfazer aquilo que quer, não sabem viver o tempo da limitação enquanto a satisfação não vem. Não sabem esperar enquanto a satisfação não chega. Existem alguns momentos de descontentamento na nossa vida, que são momentos de sequidão, de fome. São momentos onde você se sente vazio. Mas eu tenho uma palavra, se você tem uma promessa, não negocie a tua promessa no tempo de escassez. Eles estão falando, que me serve isso? Jacó então pega um atalho. Sabe, atalhos alongam, atalhos, eles estendem, atalhos espirituais, eles não encurtam, eles alongam a sua trajetória. Cuidado com decisões em tempos difíceis. Em tempos difíceis, em tempo de crise, em tempo que as emoções estão comprometidas. Não tome decisões. Não tome decisões, porque decisões com emoções comprometidas também comprometem o discernimento.
Deus não precisa do jeitinho do homem para cumprir o seu propósito. Mas, em terceiro lugar, Deus não precisa de ações ilícitas. Ai, meu Deus do céu. Eu vou repetir. Deus não precisa de ações ilícitas para cumprir em você o que Ele prometeu. Você não entendeu, vou repetir. Deus não precisa de ações ilícitas. O que Jacó fez era ilícito. Para piorar, já falei sobre isso quando preguei sobre Esther. Uma decisão, Ruth, uma decisão não corrigida rapidamente errada, leva a outra decisão errada, que leva a outra decisão errada, até que vira tragédia. Ele cometeu um erro. Comprou aquilo que já era dele. Pensa num cara bobo. Jacó era tonto, ele pagou por aquilo que era dele. Ele comprou, Johnny, aquilo que já era dele. Sabe por que as pessoas compram o que era delas? Porque não acreditam que Deus deu. Sabe por que pessoas querem pagar para viver a vontade de Deus? Porque não entende que o Deus que prometeu não precisa do seu dinheiro, precisa da sua obediência. Deus que prometeu não precisa do seu jeitinho, precisa da sua rendição, precisa da tua confiança, precisa da tua fé, precisa da tua segurança. Sabe? Então, ele já tinha comprado o que era dele. Agora, no capítulo de número 27, começa uma história interessante. Né? É a história onde Jacó está velho, Jacó senta e ele diz assim, Esaú, vai pegar uma caça lá para mim, porque eu vou te abençoar. A mãe de Jacó, que era mãe de Esaú também, Rebeca, ouvindo aquilo, correu e falou assim, filho, vamos fazer um negócio aqui, vamos dar uma ajeitadinha aqui, vou dar a mão para Deus. A promessa é sobre a sua vida. Tá? Teu pai tá gagá, não está entendendo nada, está com Alzheimer. Vai abençoar quem não devia. Toda vez que você tenta dar uma mão para Deus, dá ruim. E ela chega e diz assim, vamos preparar, vai lá, pega lá o melhor animal, e eu vou preparar o melhor guisado para o seu pai. Porque ele tinha pedido para o filho mais velho fazer um guisado, que ele ia abençoar. Aí Jacó começa assim, mãe, mas se eu for pegar, a hora que eu for entregar o guisado, meu pai vai ver que não sou eu. Meu pai vai descobrir que não sou eu. A mãe falou, não, fica tranquilo, a gente já deu um jeitinho da outro. Quem já arrumou um jeitinho para poder roubar a promessa, agora rouba um jeitinho para se manter na promessa. Ai, Jesus amado. Não, você não entendeu. Tem gente que dá jeitinho para entrar. E depois tem que dar jeitinho para continuar. Eu vou repetir. Tá? Tem gente que dá jeitinho para entrar. E como não foi Deus que colocou naquela hora lá, você vai ter que ter um jeitinho para continuar. Jacó entrou na hora que não devia, agora quem era responsável em manter era ele, porque não era hora de Deus. Aí a mãe fala assim, deixa, já demos um jeito, vamos dar outro. Vai lá e pega. Aí Jacó falou, mas não vai dar certo, mãe. Quando eu for levar, o meu pai vai tocar na minha mão e vai ver que eu sou um cara que eu não tenho pelo. A mãe falou, está resolvido, filho, isso é tranquilo. A gente vai lá, pega um pelo do seu irmão, mete a sua mão assim, ó. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Uma decisão errada leva a você tomar outra decisão errada. Porque você entrou na trajetória errada, você vai ter que pegar outra trajetória errada, outra trajetória errada. Mas mãe, o que acontece? Não vai dar certo, mãe. O meu cheiro, não fica tranquilo. E você vai perceber em todo o capítulo 27, uma série de mentiras. Eu vou repetir uma coisa para você, e eu queria que você entendesse algo. Esse ponto é, sabe, Deus não precisa de ações ilícitas para cumprir em você o que Ele prometeu. Queridos, pensa numa pessoa que entristece quando eu vejo manipulação. Existem pessoas que foram formadas em pós-graduação, PhD, mestrado no inferno em manipular. Eu já disse isso. Tem gente, quando chegar no céu, vai ter um diploma de honra ao mérito. Doutor honoris causa. No inferno chega. Sabe? De tanto que coopera com o diabo. Mente, manipula,
sabe, fala daqui, fala dali, dá um jeito daqui. Uma hora vende o guisado, outra hora bota a capa que nem é dele, outra hora faz uma voz que nem a dele, outra hora come e oferece um guisado que nem é dele, outra hora vai na mentira da mãe, outra hora vai na mentira dele. Ei, presta atenção. Deus não pode te colocar no teu projeto enquanto ações ilícitas estão sendo cometidas. Eu tenho visto isso, tenho visto muitas igrejas que pode fazer o que quiser. Eu estou sendo sério. Tem igrejas que pode fazer o que quiser. Não vai para frente. Porque Deus olha de cima e fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Manipula daqui, manipula dali, e é daqui, agora faz aqui, é a força humana, agora é o meu jeito, agora é aquilo, agora é algo novo, agora é um evento novo, agora é fulano, agora é beltrano, agora é ciclano. Sabe, não consegue entrar na trajetória de Deus e deixar Deus te conduzir. Cuidado com ações ilícitas. Cuidado com mentiras. Cuidado com manipulações. Cuidado com a falta de verdade, porque aonde há trevas, a luz não pode entrar. O que acontece com ele? Deus não pode recomeçar a sua vida enquanto você não chegar à conclusão de dizer assim, chega. O atalho me levou a errar. O atalho me levou a fazer isso, aquilo. Pare. Quarto lugar, cuidado. Que os desvios, os atalhos, custam caros. Cuidado, porque quando você sai da rota que Deus traçou para você, sabe, o preço é muito alto. Repita comigo, Deus ia cumprir na vida de Jacó o que ele prometeu. Não precisava nenhuma manipulação, nenhum erro, nenhum desvio, nenhum atalho para aquilo acontecer. Agora, o que eu amo em Deus é que Deus ama tanto a mim e a você, que Ele entra nesses atalhos malucos que a gente cria. Mas Ele deixa a gente pagar um preço. Ele deixa a gente pagar um preço. Jacó, por causa disso, teve que fugir. Ameaçado de morte. Largou tudo que ele tinha por causa dessa iniciativa pessoal de andar fora da rota. Resumo da história, Jacó interrompe o propósito da sua existência. Aquilo que tinha sido um começo na vida de Jacó. Agora Jacó tem que recomeçar. Porque agora Jacó está pagando um preço. Jacó tem que ir para o deserto. A Bíblia diz que Jacó tem que sair de casa, ele sai fugir de casa e ele entra no deserto. Agora eu quero falar sobre alguns passos para recomeçar. Alguns passos para você recomeçar quando a gente, ou por maldade, ou por inocência, ou por ignorância, sai da rota. Primeiro, aprenda que o deserto é um lugar extraordinário para ter uma experiência com Deus. Eu vou repetir. O deserto é um lugar extraordinário para você ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que ele chega em Padã Arã, um lugar deserto, e Deus aproveita o palco do deserto. Eu tenho uma notícia para te dar. Alguns desertos pelos quais a gente passa, é Deus que joga a gente lá. Porque se a gente não estivesse lá, o deserto te deixa mais sensível. Eu vou repetir. O deserto, ele tem o poder de sensibilizar você e a mim, como poucas coisas têm. Viver em tempos de deserto é um tempo onde nossa alma está gritando e nosso espírito está buscando algo. Eu descobri que tem 3 coisas que nos levam para o deserto. Fala assim, primeira, o diabo. Você vai ver que o diabo levou Jesus para o deserto. Então leva especialista para levar as pessoas para o deserto. Fica tranquilo, ele ama levar as pessoas para o deserto. A segunda coisa é Deus. Fala assim, Deus.
Tá, você vai ver lá em Deuteronômio capítulo 8, diz assim, fui eu que levei vocês para o deserto. Deuteronômio 8:1, ele vai dizer assim, fui eu que levei vocês para o deserto. Porque no deserto eu queria provar e ver o que está no coração de vocês. A terceira coisa, e aí, essa tem mais poder do que o diabo, mais poder do que Deus. A sua decisão. Nada leva você, nada tem mais força para te levar para o deserto do que as decisões que a gente toma. Eu vou repetir. Nem o diabo, nem Deus tem tanta força para levar a gente para o deserto do que a gente mesmo. Do que as decisões que a gente toma. Eu acho, Djalma, que 80 ou mais % das vezes nós entramos no deserto, não teve nada a ver com o diabo. Não teve nada a ver com Deus. Teve a ver com as decisões que eu tomei. Uma época da minha vida eu cheguei a essa conclusão. Sabe? Que no deserto, é hora de Deus alinhar a rota das minhas decisões equivocadas. Enquanto eu estiver no deserto, tentando atribuir ao diabo, a Deus ou a alguém, sabe? Deus não me tira do deserto. Porque o deserto é lugar para provar e ver o que está no nosso coração. O deserto é um lugar onde você se encontra. Deus levou Jacó para o deserto. Deus levou Jacó para o deserto. Porque no deserto é lugar onde você está sensível. É lugar onde você está decidindo sair dele. Sabe? Quando Deus nos leva para o deserto é um palco incrível para recomeços. O deserto é um palco incrível para recomeços. Tá? No deserto estamos mais sensíveis à voz de Deus. No deserto nós nos preparamos. Eu gosto disso aqui. Deserto é lugar para se preparar para vencer o que te venceu. Você pode repetir comigo? Deserto é lugar onde nos preparamos para vencer aquilo que nos venceu. O que venceu Jacó? A mentira, o engano, a enrolação, o atalho. O que venceu ele? Relacionamento, ambição, antecipação. O que venceu ele? O que venceu ele foi esse desejo de ter as coisas do seu jeito. E fica uma coisa muito clara. Jacó foi vencido antes do deserto. Agora, dentro do deserto, Deus começa a instrumentalizá-lo para ele vencer aquilo que venceu ele. Romanos, capítulo 6, versículo 16, ele vai dizer assim, sabe, de todo homem, o homem de quem ele é vencido, ele se torna escravo. Tudo aquilo que vence o homem, escraviza o homem. Tudo aquilo que você não tem governo sobre aquela coisa, aquilo governa você. Se você não tem governo sobre a sua boca governa você. Se você não tem governo sobre as suas finanças governam você. Se você não tem governo sobre o seu temperamento vence você. Então, a Bíblia diz como se torna escravo de tudo aquilo que vence ele. Agora, Deus não leva escravos para propósitos. Por isso, o deserto é um lugar onde ele te forja para vencer aquilo que venceu você. Então o deserto é um lugar extraordinário para você começar a olhar para dentro de você e dizer assim, por que eu vim para cá? Qual foi a razão pela qual eu parei nesse lugar? Sabe, porque Deus quer recomeçar. Mas para Deus recomeçar, Deus precisa mostrar você para você e eu para ele, e eu para mim. Deus precisa que você chame a atenção e diga assim, esse sou eu. Fui eu que vim para cá, fui eu que menti, fui eu que enrolei, fui eu que comprei, fui eu que acertei a mentira, fui eu que fiz aquilo lá, fui eu. Enquanto você não assumir a sua parcela de responsabilidade por ter chegado no deserto, você não vai recomeçar. No deserto foi o lugar onde Jacó falou assim, esse sou eu, Jacó enrolado, Jacó antecipado, Jacó afobado, Jacó querendo cortar atalhos, esse sou eu. Enquanto você não olhar para você e não assumir quem você é, Deus não pode fazer você ser o que Ele te nasceu para ser. Para mim, um dos maiores problemas do Evangelho é que as pessoas não olham
para si, para os seus erros, estão sempre colocando bengalas, estão sempre colocando desculpas. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem como você e eu recomeçarmos enquanto nós não assumirmos. Essa é a minha parcela de culpa. Essa é a minha responsabilidade. Ah, pastor, meu casamento foi embora. Ok, tá bom. Qual foi a sua parcela e não a da outra pessoa? Ah, pastor, a minha empresa quebrou. Tá legal. Qual foi a sua parcela? Por que culpar o governo? A pandemia é muito fácil. Mas tem uma boa notícia: centenas de outras empresas igual a sua não quebraram. Na mesma pandemia. Deserto é um lugar onde Deus vai nos levar para a gente olhar para dentro da gente mesmo e dizer assim: qual foi a minha parcela de contribuição? Deserto é o lugar onde você se enxerga. E quando você se enxerga, olha para dentro de você e verifica o que está dentro de você, é a única maneira de Deus começar a consertar o que precisa em você. Nessa manhã, não é só acertar a trajetória, é acertar a verdade pela qual levou você para aquele lugar. Você não percebeu que as pessoas que recebem o maior tombo na vida, elas recebem por causa de ganância? Alguém faz uma proposta: ó, se você investir hoje aqui tanto, você ganha 10 vezes mais. E o tonto que é você vai lá e acredita. Se fosse tão bom, ele mesmo tinha investido. Não, tem um negócio aqui. Sabe, se você fizer isso aqui, ó, você vai ficar rico. Querido, pelo amor de Deus, você não vai ficar rico. Quem te enriquece é Deus. E você vai ver isso aqui na vida de Jacó. Ouça bem: enquanto você está baseado nos seus desejos, nas suas ganâncias, na sua antecipação, no seu atalho, enquanto você estiver culpando os outros, você vai permanecer no deserto. Agora, quando você chega no deserto, Deus constrói aquele deserto e diz assim: filho, você quer ter um encontro com você mesmo? Você quer ter um encontro com a verdade? Você quer mudar? Você quer voltar para a rota principal? Então, a primeira coisa, assume o teu erro no processo. Assume qual foi a parte da conta que você fez. Ainda que tenha outras contas e alguém tenha influenciado. A voz de Deus, ela tem um poder incrível de sensibilizar a gente para aquilo que a nossa alma nunca deixou a gente enxergar. Eu vou repetir. A voz de Deus, ela tem o poder de sensibilizar a gente para aquilo que a nossa alma nunca enxergou. Quando Deus fala com Jacó, aquela voz de pá! Sou eu. Deserto é um lugar extraordinário, uma oportunidade incrível para colocar no caminho de volta. Estou terminando. Entenda que o teu recomeço, promovido por Deus, aponta para uma prosperidade muito maior do que o seu jeitinho te levou. Eu gosto aqui. Presta atenção. O nosso jeitinho leva a um determinado resultado. Até dá. Porque a gente é habilidoso, a gente é jeitoso. O que você não sabe é que do jeito de Deus, você vai muito mais longe. E você prospera muito mais. Do jeito de Deus, pode parecer mais difícil. Pode parecer improvável. Mas eu tenho uma notícia para te dar. No jeito de Deus, a sua prosperidade, ela vai muito mais rápido do que o seu jeitinho te levou. Você vai ver a vida de Jacó. Jacó deu um jeitinho, comprou o que era dele. Deu um jeitinho, entrou na mentira para enganar o pai. Deu um jeitinho, entrou na negócio da mãe. Sabe, gente, presta atenção. Você pode até tentar entrar no teu propósito com aquilo que é dos outros. Com a capa dos outros, com o cheiro dos outros, com a pele dos outros. Mas o que eu amo no texto
é que quando Jacó diz assim, chega aí, deixa eu cheirar. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí, o pelo, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Sabe por quê? Porque as coisas externas, você pode enganar pessoas, mas a sua voz, aquilo que está dentro de você, não engana ninguém. O jeitinho pode até te dar uma primogenitura. O jeitinho pode até te dar uma bênção. O jeitinho pode até te dar um favor. Mas quando você entra no campo da obediência, esse recomeço, ele vai te levar para um lugar muito mais rápido, muito mais longe do que você pode imaginar. Quando Jacó chega na casa de Labão, sabe, você precisa entender isso. Deus vai dar a ele a estratégia para ele entrar no propósito sem o jeitinho jacoense. Tem o jeitinho brasileiro e o jeitinho jacoense. Quando Jacó decide fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer, na hora que Deus pediu para ele fazer, ele enriquece e ele ganha tudo que ele não ganhou enquanto ele deu jeitinho. Pode subir, eu quero só pegar mais um ponto e a gente vai encerrar. No seu recomeço, aprenda a reconhecer as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Eu vou repetir. No seu recomeço, aprenda a reconhecer pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Primeiro ele entra no seu caminho. Depois ele mostra você para você mesmo. Depois a Bíblia diz que Jacó chega em determinado lugar, encontra alguns pastores. E ele vai se dar ao relacionamento com esses pastores. Ele fala, e aí gente, tudo bem com vocês? Está tudo ok? Sabe, tem pessoas que são pontes na sua vida. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida para te levar a um lugar que você não ia chegar sem essas pessoas. Aí, vocês conhecem Labão? Sim, conheço. A filha dele está ali, ó. Então, não despreze as pessoas que Deus vai colocar na tua vida nesse tempo de recomeço. Primeiro ele bota os pastores. Depois ele bota a Raquel. E aí, quando Jacó olha a Raquel, aí ele entra pela porta certa, pelo caminho certo, para poder entrar naquilo que Deus tinha para ele. E finalmente ele conhece Labão. Labão não é a melhor experiência do mundo. Mas sabe o que eu gosto de Labão? Sabe o que eu gosto do relacionamento de Jacó com Labão? É que Jacó precisava provar. Rodrigão, Jacó precisava provar que ele não ia mais cometer aquele erro que ele cometeu lá atrás. Com Esaú, ele foi lá, mentiu, enganou. Agora Deus deixa Labão na vida de Jacó, para Jacó provar para todo mundo que podia enganar uma vez, podia enganar duas, podia enganar três. A Bíblia diz que Labão, ele enganou 10 vezes. Ai! Ele enganou 10 vezes. Quando você lê a história de Jacó, Jacó enganou Esaú e enganou seu pai, Isaac. Ele enganou 2 vezes. Lembra que eu falei que o preço é mais alto quando você erra? Agora ele entra onde está Labão. Em Labão, a Bíblia diz que Labão mudou o salário dele 10 vezes. 10 vezes. Mas quando o cara está convertido ao propósito, quando o cara decidiu realinhar a rota dele, ele sabe que Deus é com ele. Eu amo quando Jacó está voltando com as suas esposas. E quando ele está voltando com as suas esposas, ele diz assim: mulheres, quando eu passei por aqui, eu só tinha um cajado. E agora, eu sou um homem rico. De onde veio a riqueza dele? Enquanto ele deu o jeitinho dele, enquanto ele achou os atalhos dele, ele não chegou a lugar nenhum. Foi parar no deserto. Enquanto ele andou pelos atalhos dele, ele foi parar no deserto.
Mas a hora que ele decidiu andar dentro daquilo que Deus o chamou para andar, ainda que tenha sido um caminho mais doloroso aos nossos olhos, Deus era com ele. Um dia Deus chega para ele e diz assim: Jacó, você quer continuar fazendo do seu jeito ou do meu? Essa foi a proposta de Deus. Assim mesmo, Nilton. Deus falou para ele: você quer prosperar? Você quer prosperar do seu jeito ou você quer prosperar do meu? Irmão Luiz, a palavra é essa. A palavra de Deus hoje é: você quer prosperar? Do seu jeito ou do meu? Edivaldo, do seu jeito ou do jeito de Deus? Aí Jacó já sabia que o jeito dele tinha dado ruim. O jeito dele tinha dado errado. O jeito dele não deu certo. Aí ele falou: tá bom, então o que você quer fazer? O que você vai fazer? O que eu faço, Deus? O que eu faço? Gente, é tão lindo quando você lê Ezequiel 33. Não, Gênesis 33. Quando ele está conversando com as esposas dele, ele fala assim: foi Deus. Olha esse texto, pode terminar. Gênesis 31. Gênesis 31, a partir do verso 6. Gênesis 31, verso 6. Jacó conversando com as esposas dele: vocês sabem como tenho trabalhado arduamente, servindo a seu pai. Vamos até o versículo 14, tá? Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Repita comigo. Mas Deus, de novo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Presta atenção. Enquanto Jacó fez do jeito dele, ele se prejudicou. A hora que ele decidiu fazer do jeito de Deus, Deus não deixou ninguém prejudicar ele. Olha lá, continua. Versículo seguinte: se eu dizia, os salpicados serão seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. Quando mudava de ideia e dizia, os listrados serão seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, repita comigo: Deus tirou os animais do seu pai e deu para mim. Presta atenção. Com Esaú, ele gastou dinheiro para comprar o que era dele. Mas quando ele está em Labão, Deus dá até o que não é dele para ele. É do jeitinho de Deus. E ele continua dizendo: certa vez na época do casamento eu tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo me disse, o Deus de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: estou aqui. Versículo seguinte: o anjo disse: levanta os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados, estão se acasalando com as fêmeas do seu rebanho. Pois vejo como Labão te tem tratado você. Eu sou Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar em que você ungiu a coluna de pedra e fez um voto a mim. Agora, aponte-se, saia dessa terra e volte para a sua terra natal. Recomeços. Raquel iria responder: da nossa parte tudo bem, afinal não herdamos coisa alguma da riqueza do nosso pai. Querido, tem uma coisa para dizer. Fique em pé, por gentileza. Do nosso jeito, do nosso atalho, a gente até conquista algumas coisas. Mas do jeito de Deus, a gente conquista tudo. A minha pergunta é: até quando eu e você vamos continuar
criando os nossos atalhos para tentar conquistar aquilo que já é nosso. E que no caminho de Deus vai ser muito mais rápido, muito mais próspero, muito mais acelerado. Decisões. Essa manhã é uma manhã de recomeços. Eu não sei aonde foi que você ou eu nos perdemos na trajetória do nosso chamado, da nossa vida. Mas eu sei que Deus entra nesses lugares onde nós estamos para acertar definitivamente a nossa trajetória, para nos mostrar para nós mesmos, para nós tirarmos os olhos dos outros e olharmos para dentro de nós. E a partir daí, Deus vai começar a te dar estratégias poderosas para prosperar. Eu vou repetir. Deus vai te dar estratégia poderosa. Eu amo quando as esposas de Jacó falam assim: nós não estamos contando com nada que vem do nosso pai. Sabe por quê? Porque é Deus que vai nos dar tudo. É Deus que vai nos dar tudo. Presta atenção. Não é o que alguém vai deixar para você, é o que Deus já separou para você. Essa manhã é uma manhã de acertar a rota, de corrigir o percurso.